Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Lucas, primeiro vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 7. Mateus 7, 7. Aleluias, em nome de Jesus. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Quantos creem que a palavra é a verdade? Eu creio nessa palavra, meu irmão. Eu creio. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se um filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Quero ler mais uma vez. Peçam e receberão. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Diga assim: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Diga assim: batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Glória a Deus. Meu irmão, isso aqui é uma palavra tão poderosa. Porque aqui são as palavras do Senhor Jesus declarando para os seus discípulos. Ele está dando aqui um princípio tão sobrenatural. Ele está dizendo: olha, vocês devem pedir, peçam e vocês vão receber. Ele está dizendo: vocês devem procurar e vocês vão encontrar. Vocês devem bater, batam e a porta vai se abrir. Jesus, ele está dando aqui algumas chaves para a gente, para que a gente possa romper, para que a gente possa vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. Eu queria que você abrisse comigo agora num texto de Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, que diz, eu vou contar 4 histórias para vocês, 4 histórias. Porque a palavra de Deus para nós nessa noite, o tema que Deus colocou no meu coração é o poder de um clamor. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia recebido, ou havia sido feito. Esse homem era um samaritano. Diga glória a Deus. O texto continua dizendo: Jesus perguntou: não curei 10 homens? Aonde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Meus irmãos, aqui a Bíblia conta essa história, dessas 4 histórias. Essa é a primeira história que eu quero relatar para vocês nessa noite. A Bíblia fala de 10 leprosos. Esse homem, um desses que é curado, ele é um samaritano, ou seja, ele não fazia parte da promessa. Esses homens leprosos aqui, eles estavam praticamente condenados à morte. Uma pessoa com lepra naquela época, ela não poderia ter contato com ninguém. Tanto é que o texto vai dizer que eles, chegando ali a certa distância, mantendo a distância, eles gritam, eles clamam Jesus. Porque um leproso naquela época, ele não poderia se aproximar de ninguém.
Ele deveria viver num lugar afastado da cidade, longe. E quando ele tentasse se aproximar um pouco de pessoas, ele tinha que vir gritando de longe, batendo no seu peito, dizendo: leproso, leproso. Esses homens, se eles fossem um pai de família, esses homens não podiam ter mais contato. Esses homens não poderiam receber mais o toque de ninguém. Esses homens não poderiam mais ter contato com a sua família, com ninguém da sociedade. Eles não poderiam mais receber um abraço. Esses homens estavam com as suas vidas condenadas. Não havia cura, não havia remédio. Por isso que esses homens são lançados fora, exatamente para esperar a morte. Em alguns casos mais avançados, os dedos iam caindo. Os dedos iam apodrecendo e caindo de tamanha doença. Mas de repente, meus irmãos, quando Jesus está passando, o texto vai dizer que Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Ele está na fronteira entre a Galileia e Samaria. E quando ele entra naquele povoado, algo ou alguém, aqueles homens, eles começam a clamar. Eles começam a gritar de longe: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Irmão, você vê uma situação que era impossível. Uma situação que para a época não tinha o que fazer. Homens que estavam sentenciados à derrota, ao fracasso. Homens que talvez não tinham mais esperança. Mas quando eles começam a ouvir falar de Jesus, porque a fama de Jesus corre, a fama de Jesus se espalha. E talvez pela fama que se espalhou, o coração daqueles homens começaram a se aquecer. Talvez pela fama que chegou até eles. A fama era: olha, existe um homem que ele tem curado pessoas, que ele tem ressuscitado pessoas, ele tem curado enfermos, ele tem levantado pessoas do seu leito. Quando esses homens ouvem a história de que tem alguém que podia mudar a história deles, aqueles homens talvez imaginam: eu não vejo a hora, eu não vejo o momento, eu não vejo a oportunidade de um dia estar perto dele. E quando Jesus está passando, eles não perdem a oportunidade, mas eles gritam e eles clamam, e eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos um clamor. Nós encontramos aqui uma história praticamente impossível, mas que o remédio para essa situação é um clamor desesperado. Um clamor de corações que a sua fé está colocada em Jesus. Clamor de corações que diziam: Jesus, nós cremos que o Senhor tem poder de transformar a nossa vida e a nossa história. E pela fé daqueles homens, por causa da fé que eles colocaram em Jesus, por causa do clamor que eles fizeram a Jesus, a vida daqueles homens foram transformadas. Apenas um daqueles 10 volta, ele agradece, ele volta cantando, ele volta celebrando, cantando em alta voz. E aí Jesus pergunta: olha, cadê os outros 9? Não foram 10? Ele diz: ó, ninguém voltou, exceto eu que estou aqui. E Jesus olha para aquele homem e fala: levante-se e vá, a sua fé o curou. Meu irmão, eu quero fazer uma pergunta a você. Se aqueles homens não clamam, se aqueles homens não gritam, eles seriam curados. Se aqueles homens não gritam de longe, será que Jesus iria parar para tocar a vida deles? Eu creio que não. Eu creio que Jesus para a sua caminhada por causa de um clamor. Por isso que quando nós falamos de um clamor, existe um poder sobre isso. Existe uma outra história. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos no capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim a palavra de Deus: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguia. Diga assim comigo: uma grande multidão. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar
Isso aqui é a mesma coisa que clamar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou. Preste bem atenção. Quando Jesus ouviu, ele parou. Nós estamos falando de uma segunda situação em que Jesus poderia passar de forma desapercebida. Nós estamos falando de uma segunda situação que Jesus está passando, mas algo faz ele parar. Algo faz com que Jesus interrompa a sua trajetória. E o que faz Jesus parar e dar atenção a essas pessoas que estão aqui é o clamor que eles fizeram. Por isso eu comecei o texto dizendo: olha, batem, procurem, olha, busquem. Porque, meu irmão, às vezes nós estamos olhando para a nossa vida e a gente diz assim: ó, que história difícil, que situação difícil. Meu irmão, Jesus não estava passando ali, contemplando as dificuldades. O texto fala que havia uma multidão e Jesus simplesmente está seguindo o caminho dele. Jesus não está ali observando a ferida de cada um, a enfermidade de cada um, mas Jesus, ele responde a um clamor. Quando existe um clamor na terra, Jesus para ouvir. Jesus interrompe o que ele está fazendo. Tanto é que as pessoas que estavam ali, as pessoas começam a dizer: cala a boca, fica quieto. Você não percebe que você está gritando demais, você não percebe que você está falando muito alto. E o texto vai dizer que quando as pessoas pediam para ele se calar, ele gritava ainda mais alto. Por quê? Porque esse homem sabia que se Jesus ouvisse o clamor dele, Jesus iria parar e a vida dele poderia ser transformada. Esse jovem que está aqui, esse jovem chamado Bartimeu, filho de Timeu, a história paralela vai dizer que provavelmente os seus olhos teriam sido arrancados. Ele não era simplesmente um cego que tinha o globo ocular. Não, os seus olhos haviam sido arrancados pelo Império Romano. Não é simplesmente um milagre, meu irmão, de uma catarata que tomou os olhos dele e algo. Não, o milagre para acontecer, os seus olhos deveriam ser reconstruídos. Agora preste atenção. Só clama quem tem fé. Só clama quem confia. Tanto é que em vários casos aqui Jesus vai dizer: vai ou vá, porque a tua fé te curou, porque a tua fé te salvou. Meu irmão, quando a gente olha muitas vezes para as nossas vidas, a gente precisa fazer um diagnóstico. Por quê? Porque hoje, diante de tantos problemas, porque hoje, diante de tantas dificuldades, preste bem atenção, não é que não tem remédio. Preste bem atenção nisso. Existem problemas que nós estamos passando, e não tem um problema na face da terra que Deus não possa mudar e não possa transformar. Não existe nada, meu irmão, que seja difícil mais para Deus, seja impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Não há nada difícil para Ele. Mas precisamos fazer uma identificação. Porque existem duas coisas. A resposta, elas vieram mediante a um clamor, a uma busca. A resposta aconteceu mediante um clamor. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é: será que nós cremos? Será que cremos? Porque eu tenho essa dúvida. Porque se cremos, então por que não oramos? Se nós cremos, então por que nós não pedimos?
nós temos fé que algo pode acontecer, por que nós não fazemos como o texto de Mateus 7,7, que diz, olha, batem e a porta será aberta? Quantas vezes o nosso posicionamento é um posicionamento de murmúrio, um posicionamento de uma lamentação? Quantas vezes nós nos deparamos com problemas e a gente vai se conformando com aquela história? A pergunta que nós temos que fazer é, existe fé? Porque Jesus pergunta, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé? Será que ele vai encontrar fé? Porque a fé, ela nos move, a fé, ela nos leva a uma busca. Aquele que tem fé, ele clama. Aquele que tem fé, ele dobra os seus joelhos, ele clama a Deus, porque ele tem fé que existe um Deus do céu que ouve aquilo que ele está pedindo. Projeta para mim mais uma vez Mateus 7,7, deixa o texto projetado para mim. Meu irmão, será que existe uma falta de fé na nossa vida? O texto diz, peçam e receberão. Meu irmão, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, e a Bíblia está dizendo que eu posso pedir e eu vou receber, então por que eu não peço? A primeira coisa que eu identifico, que nos falta muito hoje, é a fé. Por que a fé? Porque a fé, meu irmão, ela vai, quem tem fé vai clamar. Quem tem fé vai se prostrar. Eu me lembro de uma situação, há uns 8 anos atrás, de que eu peguei alguns jovens de Junquerópolis, nós fomos para um acampamento em Marília, e o irmão da igreja cedeu o ônibus dele, um ônibus muito moderno na época. E esse homem então esse irmão cede o ônibus para nos levar, para ajudar a levar os jovens em Marília no retiro. E a gente estava lá, fui junto. E quando eu estava no hotel já, quase meia-noite e pouco, o celular toca, dizendo, pastor, o ônibus aqui parou, quebrou, não sai do lugar. Onde vocês estão? Eles estavam lá em Marília, perto da rodovia, num topo, pensa num topo assim, bem íngreme, e o ônibus travou. E ali, de imediato, eu saí e eu fui socorrer, eu pedi para alguns irmãos e levaram de carro, e nós fomos dando viagem ali, conseguimos levar o pessoal lá para o colégio, eles dormiram, eu falei, agora não vamos resolver nada, todo mundo cansado, levei o motorista para o hotel, e eu falei, amanhã a gente vai resolver. No outro dia, meu irmão, quando eu estava lá, fui resolver, nem fui para o acampamento, para a conferência, peguei o motorista e fomos lá. E fomos ver o que tinha acontecido. O ônibus simplesmente travou, não saía do lugar, não ligava, um negócio ali, e algo tudo computadorizado. Um ônibus muito moderno. E aí ligamos para o dono, eu falei, meu irmão, olha, aconteceu isso. Ele falou, cara, nunca aconteceu. Eu falei, só acontece com crente essas coisas. E quando tem retiro, só com crente que acontece. E eu falei, mas e aí? Ele falou, a solução é ligar para assistência, se eu não me engano, da Scania, e a sede deles, o mais próximo, é em Sorocaba. Só que o cara vai cobrar uns 3 mil reais só para ele ver o que é, só para ele ver. Eu falei, meu Deus, já foi um perrengue, porque jovem é tudo quebrado, meu irmão. Deus está mudando isso, mas no começo tudo quebrado. E eu falei, 3 mil reais para o cara vir de lá para cá. Aí eu falei, fiquei assim pensando, o motorista lá dentro. Aí eu falei, Deus me ajuda. Deus, a gente sabe mais do que nunca. Nós aprendemos que o Senhor é médico dos médicos. Mas eu também creio que o Senhor é mecânico dos mecânicos. Eu creio. Deus conhece toda a ciência. Deus conhece tudo. Irmão, preste bem atenção. É a fé que nos move. Sem fé você não sai do lugar. É a fé que nos leva a um clamor, a uma busca, a um movimento. Eu falei, Deus, se o Senhor entende de medicina, o Senhor entende de mecânica. Bem mais fácil. E aí eu falei, Deus me dá ajuda, Deus me dá uma luz. Estava ali orando, tal. Deus falou, vai lá, pede para o motorista. O Espírito Santo de Deus me falando, pede para o motorista entrar no ônibus. Eu falei, entra aí no ônibus. E ele entrou, a porta assim,
Irmão, o ônibus não tem nem câmbio, é só um botão que se aperta, ele anda e tal. Irmão, eu não sei o que eu falei, mas foram vindo palavras e direções, faça isso, faça aquilo, ligue isso aqui, babá. O ônibus funcionou e saiu do lugar. Eu nem sei o que eu falei até hoje. Mas por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque a fé te move. E quando você tem fé, você clama. Quando tem fé, você busca. Meu irmão, nós precisamos olhar para as nossas vidas e se perguntar: será que eu tenho fé na minha vida? Agora, da onde que nasce a fé? A fé, ela nasce de um relacionamento com Deus. Quanto mais você buscar esse relacionamento com Deus, por isso que nós não oramos apenas para pedir, mas nós oramos para ter um relacionamento. E à medida que você ora, à medida que você busca, à medida que você tem um relacionamento com Deus, Ele vai te acrescentando fé. À medida que você lê a palavra vai te acrescentando fé. A partir do momento que você começa a andar nessa busca, através do jejum, isso vai aumentando a sua fé. Meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite. Tem muitas situações que vocês estão vivendo. Existem situações que você está passando, lutas que vocês estão passando. E às vezes você diz assim: pastor, é difícil, olha a situação, mas Deus diz assim: eu estou apenas esperando um clamor. Jesus ia passar desapercebido. Jesus ia continuar a trajetória dele. Mas aqueles 10 leprosos clamam. Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Mas alguém no meio da multidão grita, clama: Jesus, tem misericórdia de mim. Meu irmão, o texto de Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele vos dará bons presentes, Ele vos dará o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Nós precisamos ativar essa fé de que eu tenho um Pai que me ouve. Meu irmão, será que teu filho, se chegar para você e ele pedir assim: pai, eu estou com muita fome, pai, eu estou com muita sede, você pode me atender? Irmão, a gente levanta de madrugada para atender o filho. Nós levantamos de madrugada, nós passamos uma noite no hospital por causa de um filho. E Deus está dizendo: mesmo com a nossa maldade, mesmo com todo o coração mau que nós temos, nós conseguimos atender um filho que pede. Nós conseguimos atender. Meu irmão, eu estou aqui pregando, mas se de repente eu ouvir a voz de algum filho meu, ou da Débora, ou do Samuel, eu posso estar fazendo o que for. Se eles gritar por mim, se eu ver que há um grito de um socorro, eu paro tudo que eu estou fazendo. Por quê? Porque são os meus filhos. Eu faço isso e eu sou mau. Agora deixa eu falar, você tem um Pai no céu que te ouve. Mas quando que Ele vem? Quando eu clamo. Por exemplo, eu estou aqui pregando todos os meus afazeres, os meus filhos estão na salinha, então eu estou tranquilo. Eu não preciso sair daqui agora e lá. E aí, como é que você está? Não, eu estou aqui tranquilo. Mas basta eles clamarem. Basta eles chegar diante de mim e pedir. Eu lembro quando a Juliana estava viajando e acabou o culto. A Débora chegou para mim e falou: pai, eu estou com muito frio. Era um dia calor como esse. E eu encosto nela e ela está bem quente. Irmão, eu não tinha jantado, estava com uma fome danada. Eu não tinha, penso numa fome, cansado, doido para poder chegar em casa. Mas a minha filha falou: pai, eu não estou bem. Eu não fui comer primeiro. Eu não fui descansar primeiro. Eu não fui beber água primeiro. Primeiro eu fui atender uma filha que estava pedindo pelo pai. E eu sou muito mau, meu irmão. Eu não sou uma pessoa boa, meu coração mau, mas dentro da minha maldade eu consegui atender o clamor de uma filha. Então deixa eu falar, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não clamamos. Essa é a verdade. Quantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente é muito bom em reclamar, olha, a situação é essa, mas nós somos muito ruins em dobrar os nossos joelhos, seja na madrugada, seja à tarde, seja de manhã, e falar: pai, me ajuda. Pai, eu estou pedindo uma porta de emprego aberta.
Pai, eu estou pedindo, Pai, eu quero sair do aluguel, Pai, eu preciso construir a minha casa, Pai, eu estou aqui pedindo, a minha família, o meu pai ainda não foi salvo, a minha mãe ainda não foi salvo, Deus, eu estou aqui, a minha filha ainda não se salvou, meu irmão, por que a gente não faz isso? Porque o que muda a história desses homens é o clamor. Meu irmão, esse cego Bartimeu, o milagre dele, e quando Jesus para, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero voltar a ver. E Jesus então diz: então veja. Meu irmão, eu creio, na mesma hora, os olhos daquele rapaz, ele começa a se formar novamente. Havia somente esse buraco aqui, e os olhos voltam. Por quê? Porque quando alguém clama, e quando Jesus para, não existe dificuldade que seja grande, não existe luta que seja grande. Por quê? Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós podemos imaginar. Eu quero ler mais uma história com vocês. Marcos capítulo 5. Vamos dar ré aí. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, 21. Essa história todos aqui conhecem. Diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado. Marcos 5, 21. Onde uma grande multidão, diga assim, uma grande multidão. Isso aqui, meu irmão, esse é um detalhe importante, uma grande multidão. Porque nós vamos falar de pessoas que se destacaram no meio da multidão. Havia uma multidão, talvez centenas, talvez milhares de pessoas. Mas uma coisa, no meio dessa multidão, algo que eles fizeram, fez com que Jesus parasse, eles recebessem o milagre deles: o clamor. O texto continua dizendo: então, a multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Meu irmão, o texto aqui, ele só coloca uma vez a frase de Jairo. Mas o texto diz, meu irmão, você imagina, Jesus está descendo do barco, tal, a multidão está aqui. Meu irmão, essa cena chama atenção. Um homem vem e ele se joga, ele se lança aos pés de Jesus, ele se prostra e ele pede repetidas vezes, ele suplica repetidas vezes, mais ou menos assim: minha filhinha está morrendo, por favor, minha filhinha está morrendo, você precisa curar, a minha filha está morrendo, o senhor precisa. Isso é uma súplica. Irmão, você precisa entender que quando o texto diz assim, que ele suplicou repetidas vezes, isso nos traz para a oração. Porque quando nós oramos a Deus, às vezes você vai clamar, você vai orar e você vai dizer: mas pastor, não está acontecendo. Mas se eu tenho fé, eu continuo batendo. Você crê nisso? Se eu tenho fé, eu continuo batendo. Se eu tenho fé, eu continuo clamando. Por isso que esse homem, ele não fala só uma vez. Esse homem, ele repetidas vezes, ele suplica. Ele diz: olha, põe a mão sobre elas, cure, porque ela está morrendo, para que ela viva. E o texto diz assim, ó: e Jesus foi com ele. Meu irmão, preste bem atenção que não estava no script de Jesus mudar a rota e ir para a casa de Jairo. Não estava. Mas o clamor, ele tem um poder de chamar a atenção do nosso Deus. Quando nós clamamos, o nosso clamor, ele tem o poder de chamar a atenção do nosso Deus. Então, tanto é que Jesus tem uma programação. Jesus agora para tudo, e Jesus agora vai para a casa de Jairo. O texto diz assim: Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher, preste bem atenção, de novo uma multidão, que havia 12 anos sofria de hemorragia.
tinha passado muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, olha a fé dela: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Um toque de fé. Mais uma vez eu digo, a fé, ela nos move para algo. Tanto é que essa mulher, ela diz assim: ó, eu não preciso nem me colocar na frente dele. Eu creio que ele tem tanto poder, eu creio que ele tem tanta unção, que se eu conseguir no meio da multidão tocar na orla do seu manto, isso é o suficiente para eu ser curada. Olha a fé. Olha a fé que essa mulher teve. Agora, o texto diz aqui que essa mulher, ela sofre dessa enfermidade há 12 anos. Irmão, e isso aqui é importante a gente falar. Por quê? Porque muitas vezes o prazo do nosso sofrimento, ele se dá pela falta de clamor. Eu relatei na primeira série da mensagem que o povo de Israel passou 430 anos cativo no Egito. Por que Deus não faz nada? Porque eles passaram 430 anos sem clamar. Mas quando eles clamam, Deus diz assim: ó, eu ouvi o clamor do meu povo. Meu irmão, você pode estar nesse sofrimento, você pode estar nessa situação, você pode estar talvez passando o momento mais difícil. Pastor, quanto tempo vai durar? Eu não sei, você já está clamando, eu não sei, você já está buscando, eu não sei, você já está diante dele dizendo: Deus, Deus, você está suplicando diante dele. Porque quanto mais rápido você buscar, quanto mais rápido você clamar, mais rápido Deus virá ao teu socorro. Muitas coisas não acontecem, eu queria que você entendesse, muitas coisas não acontecem pela falta de clamor. Meu irmão, quando nós falamos de oração, não é aquela oração fria, aquela oração vazia, é oração de desespero. É a oração de alguém que quer muito clamar. Aí, eu quero citar só mais aqui o texto, mas eu queria fazer um parênteses. Porque tem uma parte na Bíblia que eu não me conformava. Eu falei, isso aqui eu não entendi. Porque um homem há 38 anos estava enfermo, aleijado com a sua enfermidade. E ele ficava à beira do tanque de Betesda, na esperança de que o anjo viria, tocaria a água. E o primeiro que chegasse lá poderia ser curado. Mas, preste bem atenção, isso era uma história fictícia. Isso que o anjo viria e tocaria as águas era um folclore da época. Isso não era realidade, meu irmão. A fé daquele homem não estava em Jesus, mas estava em algo. E ele estava ali há 38 anos. Aí Jesus chega e Jesus pergunta assim, ó: você quer ser curado? Meu irmão, eu não entendia isso. Eu falei, Jesus, desculpa, mas se o homem está 38 anos dentro da enfermidade, como que o senhor me pergunta? É tipo eu lá na Santa Casa e está lá uma pessoa ou várias pessoas enfermas e eu chegar e perguntar: você quer ser curado? Meu irmão, se a pessoa tiver com força, ela me xinga. E eu não entendia, Jesus, como assim? 38 anos, como que o senhor chega para uma pessoa que está lá enferma, está com a cama lá, na esperança de que todo dia poderia chegar o momento? Como que o senhor pergunta que ele quer ser curado? Tanto é que Jesus pergunta: quer ser curado? E aquele homem não diz sim. Ele diz: não, mas eu não tenho quem me leve, papapá. E aí um dia Deus me falou: entenda o seguinte, meu irmão, talvez você vai se assustar com o que eu estou falando, mas tem gente que não quer ser curado. Escuta o que eu estou te falando. Existem pessoas que não querem ser curadas. Existem pessoas que da ferida eles levantaram um altar de idolatria. Existem pessoas que da ferida eles levantaram um altar
e eles começam a viver em torno, eles não querem ser curados. Por quê? Porque quem quer ser curado busca, quem quer ser curado se move, quem quer uma resposta clama, quem quer uma mudança, ele bate, quem quer algo, quem quer ver uma transformação, ele começa uma busca, há um desespero no coração dele. Então quero orar nessa noite pedindo para que o teu coração seja despertado no nome de Jesus, porque Deus está esperando o teu clamor. Agora, aquela mulher está ali, Jesus fala para aquela mulher, você imagina, Jesus fala para aquela mulher, o verso 32, Jesus porém continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Um dos motivos para aquela mulher ir escondida e tocar em Jesus era o medo de ser morta. Como assim, pastor? Porque na lei judaica, a mulher que estava no seu período menstrual, e a verdade é que essa mulher aqui, ela não tinha um ciclo. Essa mulher aqui estava 12 anos de forma ininterrupta com esse sangramento sem parar. E se uma mulher de forma, nesse período, ela tocasse alguém, ela poderia ser morta. Por isso que ela não quer se identificar. Por isso que ela está ali, ela chega e apenas toca na orla. Porque se falhasse, aquela mulher poderia ser morta ali mesmo. Mas Jesus pergunta, quem me tocou? Porque existem pessoas, irmão, que o coração é um coração de quem busca. E quando eles tocam, Jesus para. E Jesus diz, não, tem alguém lá em Tupi Paulista. Eu estou fazendo algumas coisas aqui, mas tem alguém lá em Tupi Paulista que está chamando a minha atenção. E quando nós clamamos, Ele ouve. Agora, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros, verso 35, da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Pare de continuar incomodando o mestre. Pare de continuar incomodando o mestre. Isso aqui é algo tão importante. Porque no meio da nossa busca, no meio do nosso processo, parece que tem hora que o negócio que estava ruim, piora ainda mais. É nesse momento que muita gente para de orar. É nesse momento que muita gente para de jejuar. Porque a gente, quando faz algo, a gente quer uma resposta imediata. Mas muita gente diz assim, mas eu clamei, eu orei e parece que o negócio desandou, agora parece que piorou, então eu vou parar. Mas olha o que Jesus diz. Quando chega a notícia dizendo, Jairo, deixa o mestre em paz, não precisa mais importunar, a tua filha morreu. Jesus olha aqui, o texto vai dizer, Jesus porém ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Tem outra versão que diz, continue crendo. Então quero dizer para você que tem clamado, então quero dizer para você que tem jejuado, eu quero dizer para você que tem levantado as madrugadas buscando ao Senhor, dizendo, Deus, eu quero uma resposta. Pastor, não está acontecendo. A palavra de Jesus para você é, continue crendo, porque quem crê busca, aquele que crê bate. Meu irmão, continue crendo. Isso é fé. Isso é fé. A palavra de Jesus para nós não é para você parar. Olha, eu já fiz o que tinha que fazer, agora deixa eu fazer o enterro. Não, Jesus não te chamou para fazer enterro. Jesus te chamou para você celebrar a vida. Pare de enterrar as coisas na tua vida. Pare de fazer enterro na sua vida. Quantas coisas você já enterrou na sua vida? Porque quando desandava você dizia, não tem mais, olha, não tem o que fazer. A palavra de Jesus é, não te chamei para celebrar a morte, para fazer sepultamento. Eu te chamei para celebrar a vida. Eu quero dizer para vocês, no nome de Jesus, vocês vão ver coisas sobrenaturais acontecendo aqui neste lugar. Vocês verão coisas poderosas acontecendo. Por quê? Porque aqui em Tupi Paulista tem um povo que vai bater de dia e de noite. Aqui em Tupi Paulista tem um povo que vai para a vigília. Eles vão passar a madrugada clamando, dizendo, Deus, nós queremos um avivamento. Deus, nós queremos ver o sobrenatural. Meu irmão, vocês ainda vão ver uma glória de Deus sendo derramada sobre este lugar, em nome de Jesus. Aleluias.
Eu vou batizar pessoas da tua família. Eu vou ver a tua família sendo salva. Nós vamos ver enfermos sendo curados aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu vou viver para ver o sobrenatural. Eu vou viver para ver pessoas sendo libertas. Eu vou viver para ver coisas que muitos diziam é impossível. Eu vou viver para ver coisas que ninguém viu. Por quê? Porque, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Aleluias. Eu vou ver você dar tchau para mim de caminhonete, largar aquela bicicleta, meu irmão, no nome de Jesus. Bicicleta só para fazer exercício e tirar foto depois e postar. Anda 1 quilômetro aí, tira foto como se tivesse andado 50. Mas eu vou ver, ainda eu vou jantar, nós vamos fazer churrasco na tua casa. Eu quero, no nome de Jesus, eu vou ver coisas que para você era impossível. Eu vou ver. Eu não sei vocês não, irmão. Se tiver sem fé, pega a carona na minha aqui e vamos embora no nome de Jesus. O texto diz assim: então Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu? Está apenas dormindo. A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o... Meu irmão, quem que na nossa série de mensagens levou a filha que morreu, o filho que morreu para o quarto? Quantos lembram? O que diz em Mateus capítulo 6:6? Quando vocês forem orar, entre no teu quarto. Quarto é lugar de sobrenatural. Quarto é lugar de ressurreição. Quarto é lugar de milagre. Então Deus está dizendo: na tua casa tem um lugar lá. Na tua casa tem um lugar. Talvez ele hoje pode não estar tendo ninguém, mas existe um lugar na tua casa que Deus está dizendo que dali podem nascer coisas que parecem impossíveis. Existe um lugar. Então quer dizer, Deus está te chamando. Por quê? Porque quando Jesus chega, está todo mundo chorando, está acontecendo um velório, está muita gente lamentando, e Jesus pega aquele pai, pega aquela mãe, pega os 3 discípulos e diz assim: vamos entrar para o quarto, porque ninguém morreu aqui não. Essa menina está dormindo, todo mundo está fazendo um velório. Vamos entrar para o quarto. E quando Jesus entra naquele quarto, Jesus toca naquela menina. Ele diz: Talita cumi, que significa levante-se. E aquela menina volta à vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei você, mas eu vou entrar para o quarto. Eu não sei, olha para o teu irmão e fala: eu não sei se você vai para Netflix, eu não sei se você vai ficar no Instagram, eu não sei se você vai ficar no Facebook, eu não sei se você vai ficar jogando, mas eu quero dar um recado para você. Eu vou entrar no quarto com Jesus, eu vou entrar no quarto com Ele todos os dias, e eu vou ver o sobrenatural. Agora preste bem atenção, eu estou dizendo, o problema não é a doença. E o problema não é a falta de remédio. Para essa doença existe remédio, mas tem algo que muitas vezes está faltando. Um clamor, uma busca. Está faltando muitas vezes entrar para o quarto com Jesus, que foi isso que Jairo fez. Meu irmão, às vezes tem filhos que estão morrendo porque não tem pais que entram no quarto com Jesus para clamar pelos seus filhos. Tem muitos filhos que muitas vezes estão se perdendo na prostituição, e muitos filhos que estão se desviando. Sabe por quê? Porque às vezes não tem um pai e uma mãe que entra no quarto com Jesus. Deus me deu essa palavra. Irmão, Deus tirou um peso do meu coração muito grande. Porque muitas vezes a gente se culpa. Muitas vezes a gente se culpa porque às vezes existem problemas e você, como pastor, você fica assim: Deus, mas eu não sei o que fazer. Deus, eu estou impossibilitado. Deus,
E Deus um dia libertou meu coração. E Deus disse assim, ó: para cada enfermidade tem um remédio. Existe um caminho. Mas esse caminho cada um só pode ir de forma individual. Meu irmão, eu tenho clamado pela tua vida, eu tenho buscado, eu tenho orado. Deus às vezes dá de forma específica, ora por esse. Eu tenho colocado a igreja, eu tenho colocado os nossos líderes. Mas deixa eu falar algo para você. Eu posso orar pedindo para que Deus te abençoe, mas só você pode entrar com Jesus no teu quarto e orar. Eu não posso fazer isso por você. Nós ouvimos falar de pelo menos quatro histórias. 10 leprosos, uma doença interminal, que foram curados. O cego que provavelmente não tinha nem o seu globo ocular, havia apenas buraco, e Jesus reconstitui totalmente a sua visão. Nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Nós estamos falando de um pai que está com a filha morta dentro de casa. E nessas 4 situações, eles clamaram e Jesus ouviu. Jesus foi com eles e o milagre aconteceu. Deus manda dizer que o problema não é o problema, meu irmão. O problema não é o teu problema. O problema é que não tem clamor. O problema é que muitas vezes não tem joelhos dobrados. O problema é que muitas vezes nós não pagamos um preço. Ah, pastor, mas o preço é alto, né, pastor? Olha, ficar lá ajoelhado, orar 1 hora, 2 horas. Pastor, jejuar, Deus me livre, pastor, de jejum. Meu irmão, tem remédio sim, mas muitos não querem pagar o preço. Muitos preferem pagar o preço da dor, do sofrimento, dos sepultamentos. Meu irmão, uma vez eu ouvi uma frase, uma moça postou, e isso foi muito legal. Muito legal. Olha que frase de sabedoria. Você pode guardar para a tua vida. Depois pode postar no Instagram. Apenas me cita lá, que foi eu que falei para você. Não me lembro, mas ela disse assim, ó, falou: tudo é difícil. Então você levantar 5 horas da manhã para ir para a academia é fácil, meu irmão? É fácil? Mas é fácil você ficar de madrugada esperando a ambulância para te levar para Prudente ou para Marília? É fácil? É fácil, meu irmão, você às vezes pagar um preço de fazer uma caminhada, um negócio de... Meu irmão, entenda o seguinte: tudo é difícil. Ter saúde não é fácil, mas viver a doença também não é fácil. A gente só tem que escolher que tipo de luta que a gente vai ver, porque tem luta de todos os lados. Eu quero ver o povo da academia na oração aqui, para malhar aí. Eu quero ver se vai estar na oração aqui de manhã também. Em nome de Jesus, está dado o recado aí já, né? Vamos lá, vai falando, Deus, em nome de Jesus. Deus está vendo, sei lá, na academia lá malhando, não vendo na oração aqui, 12 dias de manhã aqui, 6 horas da manhã, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Os gordinhos, bate isso, os gordinhos, falam, vamos lá. Glória a Deus. Só os gordinhos agora ficou todo feliz comigo. Mas eu quero dizer algo para você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o nível da tua luta, eu não sei o nível da tua batalha, mas uma coisa eu sei: tem cura para você, tem milagre para você. Talvez eu não sei se é há 1 ano, eu não sei se é há 5 anos, eu não sei se é já há 12 anos, mas eu sei de uma coisa: quando você clamar, quando você tocar, haverá milagre na tua vida, em nome de Jesus. Dê mais um aplauso a Ele, glorifica Ele nessa noite.